Olá, mamãe, olá, papai, olá, famílias, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser com base numa pergunta que me fizeram e que eu achei o assunto bem pertinente, bem interessante para compartilhar aqui com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Paty Amorim, estudo o desenvolvimento da musicalidade dos bebês. E eu também sou criadora e fundadora do Batuca Bebê, que é uma abordagem musical em que eu uso a música corporal como elemento principal no desenvolvimento da musicalidade dos bebês. E eu também sou mãe de 2 filhos, a Manu e o Ricardinho, e sou casada com o Ricardo Amorim. Então vamos lá? A pergunta que me fizeram foi: Paty, o que é fundamental para o desenvolvimento da musicalidade dos bebês? Mamãe, papai, a primeira coisa que a gente tem que ter é a consciência da nossa própria musicalidade. Como assim que a gente tem que ter a consciência da nossa própria musicalidade? Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que impera o mito da amusicalidade. As pessoas pensam que não são seres musicais porque não sabem cantar, não sabem tocar um instrumento, que não sabem dançar. E esse é o modo de pensar da maioria das pessoas. E que uma pessoa, um ser musical, é aquela que frequenta alguma instituição de ensino especializado em música, que toca um instrumento ou que canta profissionalmente. E as pessoas que não estudam ou frequentam esse tipo de ambiente, elas acabam caindo nesse conto da carochinha, nesse mito de que são seres desprovidos de musicalidade, de que não são musicais. E eu vou explicar o contrário para vocês, eu vou explicar o que acontece. Todos nós, seres humanos, e todo adulto, em seu percurso de vida, vive inúmeras experiências musicais. Seja em casa, seja na escola, seja nas brincadeiras de rua, seja nas reuniões em família, seja nos restaurantes, nos barzinhos, enfim, no seu percurso de vida, essas experiências musicais que esse adulto já viveu, elas vão se constituir em vivências que serão a base para o desenvolvimento da musicalidade dessa pessoa. E todas essas experiências que essa pessoa viveu durante a sua vida, elas serão fundamentais para o desenvolvimento da musicalidade do seu bebê. Eu vou te explicar melhor no decorrer do vídeo. Como que isso acontece? Então vamos lá. Na constituição humana, para o ser humano se desenvolver, ele sempre precisa de uma outra pessoa. Não é verdade? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, na constituição humana, na formação do ser humano, para esse ser humano se desenvolver, ele precisa de uma outra pessoa. Então, o melhor exemplo que eu tenho para dar são os bebês. Os bebês, quando chegam no nosso mundo, quando eles nascem, eles vão precisar de uma outra pessoa, geralmente a mamãe vai estar ali para dar o alimento, para cuidar da sua higiene, para trocar sua fralda, para dar o seu banho, para ensinar a vida. Então, esses bebês, eles precisam da mamãe até por questão de sobrevivência. E essa mamãe também vai ensinar esse bebê a viver nesse meio social em que ele está inserido. Para esse fenômeno, para isso que acontece, de que o bebê precisa da sua mãe, a gente chama de alteridade, em que o outro precede o eu. Então, os pais trazem toda a experiência que eles tiveram na vida e que eles ainda estão tendo e eles vão ensinando os seus bebês. Então, eu acho que eu cheguei onde eu queria. Mas antes da gente continuar, eu vou fazer um resumo, vamos recapitular tudo que nós já falamos. Então, a gente vai partir da pergunta que foi feita. O que é fundamental para o desenvolvimento da musicalidade dos bebês? Aí eu falei que a primeira coisa é que a mamãe, o papai ou o adulto que faça parte desse meio social desse bebê tenha consciência da sua própria musicalidade. Depois eu falei que
sobre o mito da amusicalidade e expliquei que todos nós, seres humanos, vivemos experiências musicais em nosso percurso de vida. Falei também que essas experiências vão se constituir em vivências que serão a base para o desenvolvimento da nossa musicalidade. E, por fim, eu falei da alteridade, que o outro precede o eu. E dei o exemplo dos pais que educam seus filhos a partir das experiências que eles tiveram durante as suas vidas. Então, partindo dessas questões que eu já abordei aqui com vocês, é por isso que é importante o despertar da consciência da musicalidade da mamãe, do papai ou da pessoa que cuida desse bebê, para que a musicalidade dos seus bebês também seja desenvolvida. Principalmente quando você, mamãe, ou você, papai, querem ser os protagonistas nesse processo, em que vocês vão querer ser a pessoa principal que vai participar desse desenvolvimento da musicalidade do seu bebê. Então, para isso, é importante que você tenha consciência da sua própria musicalidade. E quando a gente fala de uma educação musical em que temos a música corporal como uma atividade que vai guiar esse desenvolvimento dessa musicalidade, é muito importante também que você, mamãe, que você, papai, tenha consciência da sua própria corporeidade. Então, a gente precisa de ter consciência da nossa musicalidade e precisa também ter consciência da nossa própria corporeidade. Como assim consciência da corporeidade? Quando a gente fala de corpo, é um assunto muito profundo, porque a gente vive, a gente existe, a gente se move no corpo e pelo corpo. E é nesse corpo que a gente aprende a viver e também aproveita o que há de melhor na vida. Então, quanto mais a gente tem consciência do nosso corpo, né, nessa relação do corpo com esse mundo que a gente vive, com esse mundo em que nós existimos, maior será a nossa capacidade de criar, de aprender, de explorar, de conhecer, de transformar, enfim, de viver como um ser de possibilidades. Então, para um pouquinho agora comigo, fecha os olhos e você vai fazer um exercício de inspirar. Você vai respirar profundamente, vai segurar esse ar e depois você vai soltar, assim, ó. Faz de novo. Pode abrir o olho. Isso, não é gostoso? Não dá uma sensação assim de relaxamento, de uma sensação de prazer? Pois é, por quê? Porque a gente respirou de maneira consciente. É muito gostoso a gente fazer esse tipo de exercício, fazer essa respiração consciente. Dá uma sensação de relaxamento, de prazer. E o mais louco dessa história, dessa experiência que nós fizemos agora, é que a gente passa o dia inteiro respirando sem ter a noção da importância dessa respiração. E o que acontece na medida em que nós vamos crescendo é que os nossos corpos vão sendo adormecidos, eles vão sendo esquecidos, eles vão sendo aprisionados. E sabe onde que isso começa? Lá na escola. Na educação infantil, o corpo ainda é bem livre, né? Então a criança corre muito, a criança senta no chão, a criança deita, ela tem a liberdade para se expressar corporalmente na sala, no parquinho. Então são muitas atividades livres, né, em que a criança se expressa corporalmente. Mas quando essa criança entra no primeiro ano do ensino fundamental, que é a alfabetização,
esse corpo já começa a ser aprisionado no momento em que ela tem que sentar numa cadeira com uma carteirinha, tem que parar, prestar atenção, porque agora serão conteúdos mais densos, ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, e aí esse corpo vai ficar mais parado, né? Então, ela vai ficar menos ativa com esse corpo. E esse tempo de corpo parado vai aumentando com o passar dos anos. Enquanto essa criança vai crescendo, esse tempo de corpo parado vai aumentando. E o que acontece com isso? Os nossos corpos, eles acabam ficando adormecidos, esquecidos, aprisionados. A gente acaba perdendo muito a nossa noção da nossa própria corporeidade. Gente, e é pelo corpo que a gente vive a vida. É no corpo e pelo corpo que a gente vive a vida. E também é pelo corpo, é no corpo e pelo corpo que a gente experimenta a música e desenvolve a nossa musicalidade. Então, quando a gente usa música corporal como atividade que vai guiar o desenvolvimento da nossa musicalidade, também a gente vai potencializar a nossa experiência com relação à música. E o mais legal de tudo isso é que não é um bicho de 7 cabeças. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe quando você se pega batendo o pé, acompanhando uma música que está tocando em algum ambiente que você está presente? Ou quando você liga a sua playlist e você começa a cantar junto as canções que estão sendo tocadas ali? Ou quando você começa a batucar na mesa lá do barzinho que está tocando a música ao vivo? Pois é, quando você faz isso, você está manifestando a sua própria musicalidade. Isso acontece porque são experiências que você traz na sua vida. Porque desde o ventre da sua mãe até hoje, você vive numa sociedade que é encharcada de música. A música está em todos os lugares e, consequentemente, a música mora dentro de você. Então, por isso que essas experiências musicais que você viveu desde o ventre foram e continuam sendo internalizadas ao longo da sua vida. Você só precisa agora despertar o entendimento enquanto um ser musical. E como é que eu faço isso, Paty? Sabe quando você canta, quando você dança, quando você batuca? Você está expressando a sua musicalidade. Isso mesmo, é simples assim. Quando você está cantando, acompanhando uma música da sua playlist, quando você está batucando, quando você está ali se envolvendo com a música do ambiente, você está expressando a sua musicalidade. Então, o primeiro passo para despertar o seu entendimento enquanto um ser musical é descobrir a música que está dentro de você. E o segundo passo é saber que essas ações de cantar, de dançar, de batucar, de bater o pé no chão, de bater a mão na mesa para acompanhar alguma música, são expressões da sua própria musicalidade. E você não precisou de entrar em nenhuma escola especializada do ensino da música para aprender a fazer isso. Isso você aprendeu a fazer na vida real, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ao longo da sua vida, enquanto você foi crescendo. E geralmente a gente faz tudo isso e nem percebe o que está fazendo. É que nem respirar. Lembra do que nós fizemos? Então, quando você tem consciência disso, de que você é um ser musical e de que suas expressões musicais, por mais simples que elas pareçam ser, são importantes para compor as experiências musicais do seu bebê. Você lembra do que eu falei sobre a alteridade? Que o outro precede o eu? É isso, que você vai trazer toda a sua experiência musical da sua vida, toda essa musicalidade que está dentro de você e você vai viver de forma ativa, de forma consciente, junto com o seu bebê. Então, agora eu vou voltar para a pergunta inicial lá do nosso vídeo. O que é
fundamental para o desenvolvimento da musicalidade do bebê. Você só precisa cantar, dançar, batucar, ouvir músicas, viver essa musicalidade que está dentro de você e viver de forma consciente junto com seu bebê. Ou seja, você vai encharcar a sua casa de experiências musicais. Isso mesmo, você vai encharcar o seu ambiente musical, o seu ambiente da casa de experiências musicais. E o mais importante disso tudo é entender que quando você faz isso de maneira consciente, você está educando sim o seu bebê musicalmente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, já dá um like aqui, curte o nosso vídeo aqui e se não segue a gente, começa a seguir e se quiser ser notificado com os próximos vídeos que a gente vai postar aqui, é só ativar o sininho também aí que está aí logo abaixo, tá bom? E marque uma mamãe que esteja grávida ou que tem um bebezinho dentro de casa, que você acha que esses conteúdos serão relevantes para a educação e para o desenvolvimento desses bebês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!